Mesmo Napoleon Hill, conhecido por sua mente analítica, sua fé na ação, sua confiança inabalável na força do pensamento, sabia que existe algo além, algo que não pode ser controlado, calculado ou previsto. Um território invisível, onde só entra quem tem fé. E quando ele estudou os maiores líderes da história, percebeu uma coisa que ninguém esperava. Todos eles, de alguma forma, confiavam em algo maior do que eles mesmos. É por isso que hoje a gente vai falar de um trecho específico que atravessa séculos, civilizações e crenças, e que Napoleon Hill entendeu com uma clareza rara: o Salmo 23. Mas antes de seguir, se essa mensagem já está fazendo sentido para você, já se inscreve e ativa o X dentro de você, porque a jornada é longa, mas você não precisa atravessá-la sozinho. O Salmo 23 começa assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando Hill ouviu essas palavras, não foi como um religioso ou teólogo. Ele ouviu como um estrategista da mente, como um homem que passou a vida investigando a mecânica do sucesso. E percebeu, essa frase não é só uma oração, ela é uma declaração mental, um alinhamento entre o espírito e a decisão. Nada me faltará. Essa frase tem poder. Ela não é um pedido, ela é uma certeza. E para Napoleon Hill, isso é o que diferencia os que vencem dos que apenas tentam. A fé antes da evidência, a convicção antes da prova, a confiança antes da conquista. Hill estudou mais de 25.000 pessoas durante sua pesquisa, incluindo figuras como Henry Ford, Thomas Edison, Roosevelt e outros, e descobriu que todos eles tinham uma fonte de força invisível. Eles caminhavam mesmo quando o chão tremia, decidiam mesmo quando o medo gritava. Por quê? Porque confiavam. E esse tipo de confiança não vem só da mente, vem do espírito. O Salmo 23 segue: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Hill traduziu isso como a habilidade de entrar em estado de paz interior, mesmo diante do caos externo. Ele dizia: a mente dominada pela fé é imune à negatividade. E o que é esse versículo, se não uma visualização de paz, uma prática de foco, um ato de entrega mental? Sabe o que é mais incrível? A ciência moderna, muito tempo depois de Hill, começou a provar os efeitos reais da meditação, da visualização, da gratidão. Tudo isso já estava lá. No Salmo, Hill não apenas reconheceu isso, ele internalizou. Ele escreveu: O homem que consegue dominar sua mente, consegue dominar qualquer circunstância. E esse domínio começa quando você se rende ao que é maior. E então vem o verso mais forte de todos: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É aqui que a filosofia de Hill e a força do Salmo se encontram com mais intensidade. Porque Hill falava o tempo todo sobre medo, sobre como ele é o maior ladrão de sonhos, sobre como o medo paralisa, sabota, destrói. E aqui está um homem, Davi, dizendo: mesmo no pior cenário, eu não tenho medo. Hill dizia que o medo só tem poder onde não há decisão. E Davi já havia decidido confiar. Mesmo no vale escuro, mesmo sem respostas, mesmo sem saída visível, ele andava, ele não parava, ele não se escondia, ele continuava, porque ele sabia, não estava sozinho. Essa é a chave. E talvez você esteja passando por esse vale agora. Talvez tudo pareça confuso, nublado, perdido. Talvez você esteja tentando entender o que fazer, para onde ir, quem confiar. Mas essa mensagem é para te lembrar, você não está sozinho. Existe um propósito por trás do seu processo. Existe um chamado por trás da sua dor. E existe um Deus que não te abandona, mesmo quando você pensa que está tudo silencioso. Hill acreditava que a fé verdadeira se revela quando o caminho desaparece, quando não há mais lógica, nem luz, nem chão, e mesmo assim você escolhe dar mais um passo. Existe uma diferença entre quem acredita e quem confia. Acreditar é fácil quando tudo está dando certo, mas confiar é continuar, mesmo quando tudo parece errado. É isso que o Salmo ensina,
E é isso que Napoleão Hill reforçou em toda a sua obra. Você precisa decidir andar, mesmo quando não sabe como vai chegar. É aqui que a fé se torna ação. É aqui que o invisível se torna força. É aqui que a decisão de não parar te transforma numa força que o mundo não consegue deter. Hill dizia que toda grande conquista começa no invisível, na ideia, na visão, na crença, no silêncio. E o Salmo 23 termina com uma promessa poderosa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso não é só um consolo espiritual, isso é uma afirmação de identidade, uma decisão de posicionamento. É você dizer, eu sei quem sou e sei quem me guia. Quando Hill falava sobre o eu posso, ele não falava de arrogância, ele falava de alinhamento com a fonte. Ele dizia que quando você decide com fé, o mundo começa a responder. As oportunidades aparecem, as conexões chegam, os recursos surgem, porque você está em movimento, e o movimento honra a vida. É nesse ponto que você entende que fé e ação não são opostas, são complementares. Você faz a sua parte, e o universo faz a dele. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque tem algo dentro de você que está sendo ativado. Algo que sabe que já passou da hora de confiar. Então agora é o momento certo de você ir além. Assuma essa jornada com a gente. Inscreva-se no canal e ative o X dentro de você. Esse é só o começo. A sua caminhada vai ter vales, sim. Vai ter sombra, dúvida, silêncio. Mas você não vai estar só. E se você continuar andando, você vai chegar. Lembre-se sempre disso. Não é a luz que faz o caminho, é a sua fé. E quando você anda com fé, mesmo sem ver nada à frente, o caminho aparece. Você não precisa saber tudo, só precisa confiar. E confiar é decidir andar mesmo com medo. Napoleão Hill dizia que o medo desaparece quando a decisão é firme. E o Salmo 23 diz, tu estás comigo. Essa é a combinação mais poderosa que existe. Um homem decidido, guiado por algo maior. E se você entendeu essa mensagem, compartilhe esse vídeo com alguém que está no vale, alguém que precisa de força, alguém que precisa lembrar que não está sozinho. Porque enquanto você caminha, a bondade e a misericórdia te seguem. E a sua jornada ainda está só começando.